Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E tem 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O pessoal que for acompanhar pela internet, nós vamos colocar lá no canal Transmutação Renato. Eu fiz até um QR Codezinho para colocar ali, que o pessoal pergunta, mas eu sempre esqueço. Mas semana que vem eu lembro de trazer. E nesse evangelho aqui eu acho interessante, que ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos. No momento em que Jesus estava lá falando no lugar com muita gente, chegaram a mãe e os irmãos atrás dele, e o pessoal disse: olha, eles estão lá fora, querem falar com vocês. Quem? Sua mãe e seus irmãos. Ele disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí ele olha para as pessoas que estão lá e diz: quem cumpre a vontade de Deus, esses aí é que são minha mãe e são meus irmãos. E aqui no comentário, o trecho, ele coloca que não há contradição, mas que se a gente percebe qualquer contradição na conduta do Cristo, é porque ou foi mal escrito, ou realmente a gente não estava entendendo bem. Então é a primeira linha, né? Mas assim, eu lembro muito de, quando vejo essa passagem, da questão lá do nosso lado, o André Luiz, que quem já ouviu a história na radionovela Espírita Nosso Lar, ou quem já leu, eu lembro muito, estou lembrando aqui da passagem da radionovela. Quem nunca viu, né, a história era assim: o André Luiz era um médico, casado, tinha filhos, e ele desencarnou. E ele estava há 8 anos no umbral, ainda não era na colônia Espírita Nosso Lar, e nem ele tinha percebido que era um umbral. E aí, num determinado momento da vida dele, lá, ele era muito materialista, ele ainda não tinha entendido que tinha desencarnado, e era um sofrimento só. Pessoas gritando, fome, sede. E aí ele diz: olha, eu já tentei de tudo, mas a única coisa que eu não tentei ainda foi recorrer ao que todo mundo sempre falou, que é essa coisa de se tem um ser superior, se tem um Deus. Então ele diz: então, como eu já tentei de tudo e a minha situação não melhora, então eu vou apelar para Deus. Se existe um Deus, se existe algo a mais, vem me ajudar. Aí na hora que ele está lá, aparece uma imagem para ele, né, de uma pessoa. Era o ministro Clarencio, que era um ser de uma envergadura espiritual mais elevada, que estava lá, sempre andando naquelas camadas, procurando por pessoas que queriam melhorar, né? E logicamente ele não enxergava, porque a sintonia dele era outra, então ele não conseguia compreender. E a partir do momento que ele pede auxílio, que ele busca algo a mais do que o que ele está vendo, e aí é importante a gente pensar em algo a mais do que a gente está vendo. Às vezes, quando a gente olha para a mãe, para o pai, né, como a gente chamava aqui no Ceará de sangue, né? E às vezes a gente tem o pai e a mãe, não dá valor o pai e a mãe. Quer dizer, se a gente não dá valor àquele pai e àquela mãe, que é o que a gente está vendo, mas para a nossa evolução espiritual, para nós não tem valor naquele momento, talvez a gente não está enxergando o valor do que é ser pai e ser mãe para uma pessoa, né? Para o filho ou para a filha. Então quer dizer, já começa por aí, né? Quando você está vivendo só por você, só pela sua opinião, o egoísmo toma de conta, né? Você fica se comparando com os outros, quer ser mais do que os outros, ao invés de querer ser melhor do que você mesmo, a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, por algum motivo, você acaba, na sua experiência, nas suas memórias, não amando, não honrando, não respeitando o pai e a mãe
com o valor que pai e mãe devem ter dentro dos desígnios do Criador para nosso tipo de sociedade. Isso é uma escola, isso aqui. Então quer dizer, quanta gente com o pai e a mãe encarnado não dá valor ao pai e à mãe? Quanta gente que tem pai e a mãe, uma hora dessa que está tendo ou já teve demência, e ou entrega para os outros ou larga lá o idoso ao isolamento, porque o pai e a mãe só tinha graça quando tinha lucidez, quando podia chegar lá, tinha um café, uma água, ou tinha dinheiro para te dar, ou te ajudava. Quando ele não pode mais, quanta gente não isola o idoso? Não tem mais um valor material, quer dizer, só que a pessoa está enxergando só aquele momento. A foto é diferente do filme, né? A foto é como uma coisa parada, como está, e o filme é quando a gente coloca em movimento uma foto. Então quanta gente naquele momento não enxerga o valor que tem de um pai e de uma mãe. Esse é um ponto. Quanto o espírito agora, como é o caso lá do André Luiz, ele não enxerga o valor espiritual e fica sofrendo no umbral. Quando? Passou 8 anos no umbral, passou 8 anos em uma condição em que ele não tinha mais corpo, só tinha o espírito, e que ele não conseguia enxergar o que é um espírito. Esse é um ponto. Ao mesmo passo, quanta gente, eu quero dizer, sempre a gente tem que ter um olhar para algo a mais. Então tem o filho e a filha que não valorizam o pai e a mãe, que tem encarnado. E ao mesmo tempo tem gente que fica dependendo demais da mãe e do pai, tanto física quanto espiritualmente. Tem gente assim que diz assim: olha, se minha mãe morrer, eu morro junto. Se meu pai morrer, eu morro junto. Quanta gente eu conheço, que está me vindo à memória agora, que até as histórias eu já contei aqui em alguns tempos, que eram pessoas que trabalhavam, pessoas ordeiras, bons filhos, e quando a mãe, às vezes, ou o pai, a pessoa que ele tinha de referência morreu, a pessoa, como a gente chama aqui no Ceará, se perdeu, ficou doido, entrou na bebida, desenvolveu e ampliou o alcoolismo, deu continuidade. Da bebida, droga lícita, o álcool, caiu na droga ilícita. Vocês já viram gente assim, que quando o pai e a mãe, ele era aquele bom filho, aí quando o pai e a mãe morrem, ele fica perturbado, entra num caminho que ele vai descendo ladeira abaixo e enlouquece, não volta mais. Já viram? Conhece alguém que aconteceu com isso? Ninguém viu? Já viram? Eu já vi. É outro extremo, a pessoa só está olhando para a foto, não está olhando para o filme, né? Quer dizer, está olhando para que minha mãe morreu, é bom, é ruim? Não. A questão é a seguinte: dor, velhice, doença e morte é da vida, faz parte da vida. Só que o espírito é imortal, isso aí faz parte da vida material. Está vendo? É sempre assim, entender que a vida, nós aqui encarnados somos almas. É um espírito encarnado, alma. Quando a gente morre, fica só o espírito. Nunca é só o corpo sem alma não funciona. Então sempre a gente tem que olhar a foto como um filme, em movimento. Então quem está lá por alguma coisa, algum trauma, não ama, não gosta, não respeita do pai e da mãe, ele está olhando para uma foto do trauma e não está olhando para o filme, que é o papel do filho e da filha de amar os pais. Está incompleto. E consequentemente, quando a gente vê errado, compreende errado e vai agir errado, e vai sofrer por isso.
Ao mesmo passo, esse outro que tem a mãe e o pai que ele ama e cuida, quando ele se torna extremamente dependente deles e não quer aceitar a vida como ela é, ou seja, uma vida que traz dentro do contexto dela dor, velhice, doença e morte, a gente também vai agir errado, porque a gente está vendo errado, compreendendo errado e vai agir errado. Então, nenhum lado vai nos favorecer, vai nos levar, cada uma dessas escolhas vai nos levar à loucura, a uma vida desequilibrada. Ao invés de uma evolução espiritual, pode levar a uma estagnação espiritual. No mesmo caso do André Luiz, quando ele vê o Clarencio e sai para a colônia espiritual Nosso Lar, a mãe dele aparece para ele. Aí ela revela que ele está lá há 8 anos e tudo. E ele fica muito feliz, porque a mãe dele tinha desencarnado antes dele. E a mãe dele tinha uma história também, né? Ela suportava muito o adultério do marido. O marido tinha 2 amantes. Ele tinha desencarnado antes dela. As amantes antes também. E ela foi no plano espiritual e vivia o marido dela, que era o pai do André Luiz, e as 2 amantes no umbral ainda. Ou seja, muito mais tempo que o André Luiz. Uma família aparentemente organizada, mas desestruturada na realidade. E vivia o pai dele, o espírito desencarnado, assombrado pelas 2 amantes. E ela, que aprendeu a compreender, suportar e dar um passo adiante naquilo, ela orava pelo marido e pelas 2 amantes. Então, ela começa a conviver com o André Luiz levemente. O André já fica assim, né? Porque ele pensava que ele ia sair dali, como viu a mãe dele, pronto, vou para casa da minha mãe, no Nosso Lar, né? Vou conviver com a minha mãe. Ela disse: não, André, o nível evolutivo de compreensão espiritual deles era diferente. E ele, na hora que ele disse: não, meu filho, vá, você fica aqui tipo uma clínica de repouso, você vai, né, começar a entender as coisas. Aí ela vinha, de vez em quando ela vinha. Quando chegava lá, ele começava: mamãe, mas nós vamos viver aqui, cadê o papai, não sei o que. Olha a cabeça dele. Ele estava pensando que no plano espiritual ele ia voltar a viver, ele, a mãe dele, o pai dele. Aí quando a mulher dele morresse e os filhos, ia ser tudo uma casona, olha, casa grande deles. Aí a mãe dele diz assim, de tanto ele falar, de tanto ele trazer memórias, ele é emocionado, ela vê que ele quer prender ela a uma ideia do passado. Aí ela diz assim: André, você está me colocando em uma sintonia com que de muito pesada. Você está querendo me fazer lembrar e me apegar a coisas que já passaram. O que passou, passou, não tem volta. Se você amou sua mãe e seu pai agora, ótimo. Se você não amou, não volta mais exatamente como era. Pode até ser que a tua lição vá por outro caminho e que você não encontre mais por um grande período de tempo. E falar grande período de tempo na espiritualidade podem ser milênios. Você não veja mais. Aquela realidade não se constitui. Por isso o Espiritismo é libertador, porque ele te mostra o teu lugar, para você valorizar o que você tem, amar e cuidar e aprender com o que você tem. Por mais que você não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar a escolher e fazer um novo final. Mas igual não, é um novo final. Então o André começa a puxar por ela, por lembrança, né? Querendo fazer ela chorar, meio ficar com saudade. Só que ela já está no outro nível.
O André, enquanto está chegando em nosso lar, a mãe dele já está se preparando para reencarnar, para dar continuidade ao aprendizado, porque uma encarnação é uma escola de aprendizado. E nessa encarnação ela vai voltar, não vai mais ser mãe do André, ela vai voltar, vai estar programada dela se reencontrar com o marido. Quer dizer, ele nem vai para a colônia espiritual, ele vai descer do umbral para a reencarnação com as duas amantes. Então ele vai nascer aquele garoto problema, que não sabe muito noção do perigo. E ela, em um determinado momento, é aquela menina que gosta de menino problema, que ela acha que vai ajeitar. O pessoal que gosta de signo diz que quem é assim é aquariano, né? Então, gosta do garoto ou a garota problema. Então ela diz: não, eu vou reencarnar e vou casar com o teu pai de novo. E eu não, você vai ficar aí. É outra coisa. E digo mais, é uma encarnação de prova em que o meu amor pelo seu pai, eu tenho que passar valores para ele que ele não tinha. O teu pai era muito apegado ao amor físico, ele tinha duas amantes, a questão sexual muito forte, muito presente, elas com ele, de domínio, de poder, de cama. Pois é, André, eu vou voltar, vou casar com teu pai de novo, e quem vai ser minhas filhas vão ser as duas amantes. Mamãe! Pois é uma nova forma de amor. Aquele amor de desejo, de traição, vai dar trabalho, porque eu vou ter filhas que vão ter raiva da mãe e amar ao pai. E pode haver todo tipo de energia nesse lar, mas o meu nível espiritual, com a ajuda de Deus, eu vou tentar mostrar que essa linha que liga eles, esse amor que era e ainda é eminentemente material, ele tem que se transformar em um amor mais espiritual. Elas vão aprender a amar seu pai como outra forma de amor, não como um homem, mas como um pai. E vão abrir mão do ódio que elas têm por mim, porque eu era a esposa do seu pai, e vão aprender a me amar como filhas. Mamãe! E ele começa: mas mamãe, querendo puxar ela para energias, sabe, para ela ter raiva delas, para ter raiva do pai dele, que ele não sabia que o pai dele tinha amantes, né? E aí ela diz: André, para, eu tenho que olhar para frente, André. Eu não, você está querendo me trazer energias que eu tenho que olhar para trás. Eu preciso olhar para frente. Nós precisamos continuar. Esse mundo que você está querendo fazer com que eu volte, ele não existe mais. Ele não existirá mais. Vamos olhar para frente. É meio que se ela estivesse dizendo: André, nós somos espíritos, filhos de Deus, criados por Deus, feitos para desenvolver o amor da forma mais pura. Mas presta atenção, André, se você me amou como mãe, que bom. Se você não me amou, que pena. Mas a partir de agora eu não sou mais tua mãe. Já já eu não serei mais tua mãe. Ela não está negando o André, mas ela está dizendo isso: você não volta como meu filho. Minhas filhas vão ser essas duas aí. Minha relação trabalhosa vai ser essa daí, ó. Eu, teu pai. A pessoa diz assim: ah, e por que o papai tem direito de voltar a ser seu marido e eu não tenho direito de voltar a ser seu filho? Bom, desígnio de Deus, não está no teu aprendizado isso.
Mas ela não está dizendo isso. André, não vou mais ser tua mãe. Sou sua mãe. Mas isso vai passar. Quer dizer, quando nós nos reencontrarmos, nós não vamos mais lembrar um do outro como filho e mãe. Você vai ter outra mãe. É isso, ela diz: André, eu preciso olhar para frente. Sabe, eu acho isso tão poderoso que eu cortei esse trecho e guardei no YouTube, só esse trechinho. Falei assim: André, eu preciso olhar para frente, André. Para frente é que se anda, né? Quando você aplica isso ao perdão, ai, que meu marido disse, olha para frente. Ah, o que é que ele fez, o que é que ela fez, o que é que o filho fez? Gente, perdoa, porque aquela oportunidade provavelmente não acontecerá mais. Olha para frente. Aquela pessoa que fez isso já passou, aquilo não existe mais, não existirá, foi. Como diz o Bert Hellinger, foi assim porque tinha que ser assim, e pronto, aceita e parte para frente. Não dá para olhar para trás, que seja o passado, agora você tem que trabalhar o passado e se perdoando, se curando, perdoando e curando, se amando e amando, recebendo amor. Mas o passado não volta. E a vida, é um livro do André Luiz, e a vida continua. Somos espíritos imortais. E se a gente entendesse isso, a gente tenderia a buscar saber qual é a nossa posição em cada coisa que Deus nos coloca, para que a gente possa ser melhor do que a gente mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém em cada coisa, seja falando, seja sendo filho, mulher, amante, ouvinte, marido, esposa, irmão, irmã, trabalhador, empregador, porque aquilo faz parte do seu, é a sua lição para o seu aprendizado, e vai passar e não volta mais. Isso é que é interessante. Repita a frase: por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um agora pode escolher o livre-arbítrio, fazer um novo final. E nesse final, pode ser que de novo você não seja mais mãe. Às vezes você está aí com trauma com seu pai, com a sua mãe, quando você era pequeno, frágil, e acha que eles traíram sua confiança. Só que hoje você já é um homem, já é uma mulher, passou. Apesar dela ser tua mãe, dele ser teu pai, a relação mudou. A criança ferida que é você agora já pode se acolher. Você já pode se acolher e entender que o seu pai e a sua mãe, como você, estão e estavam num processo de aprendizado. E no processo de aprendizado acontece muito acerto e erro. O erro que teu pai e tua mãe fez é porque não sabia ainda ser o que era pai e mãe. E você sabe, quando você tem as suas limitações, que você ainda não consegue mudar. Então hoje, esse pai e mãe que você odeia porque você acha que traiu sua confiança lá no passado, não é mais a mesma pessoa. Aquela relação passou, você não é mais criança. Você já pode se defender, já pode compreender, já pode ressignificar, já pode voltar a amar e pode compreender, inclusive, que aquelas pessoas que fizeram aquilo com você não existem mais, porque elas mudaram. A sua relação mudou e não volta mais. Quanta gente ainda está brigado com o irmão numa situação de briga de menino? Gente com ódio do pai e da mãe por um momento, uma revolta de criança.
Mas você não é mais criança. Então, Renato, isso, tudo que você fala vai acabar caindo na caçapa do perdão. É claro. É claro. Claro. Ah, eu sou um homem zarrão, os braços dessa grossura. Meu pai fez isso comigo. Desse tamanho aí, ele faz o que ele fez contigo? Não. Então não é mais a mesma relação. Ah, se ele fizesse agora. Não faz. Passou. Passou. Na filosofia clássica e espiritismo, a gente tem sempre que lembrar, né? É filosofia, ciência e religião. Tinha um pensador chamado Heráclito de Éfeso. E uma parte muito conhecida dele era essa, né? Que ele dizia: todo dia o cara jogava uma pedra no rio, ia lá no mesmo canto, pegava uma pedrinha no chão e jogava no rio. Todo dia fazia a mesma coisa. Aí diz: olha, a pessoa faz a mesma coisa todo dia. Ele diz: não. A cada dia que passa, nem a pessoa é a mesma, nem a pedra é a mesma, nem o rio é o mesmo, porque tudo muda todo dia. Ou seja, não há como repetir. Como é que pode você pensar que um rio é o mesmo se a água do rio está em movimento? É impossível você jogar a pedra na mesma água, porque a água que passou ontem já faz muito tempo que você não sabe nem onde é que ela está. Se fosse o mesmo, já pensou? Semana próxima passada caiu uma ponte lá no Maranhão. Rapaz, quantas vezes a gente não vê uma ponte sem passar nenhum veículo? Vocês já viram ponte passar nenhum veículo? Já viram ponte passar só carro de pessoas normais, assim, sem ser carro profissional? Já. Mas na hora que a ponte caiu, estava passando um caminhão cheio de ácido sulfúrico e de veneno no outro caminhão. Milhares de toneladas de veneno e ácido caíram no rio. Você pensa, e agora os ambientais? Rapaz, na minha cabeça tem alguma coisa de Deus. Se não for, para mim sempre tudo que acontece tem Deus no meio. Rapaz, mas também tem uma coisa. Será que se você pulasse na água naquela hora você não ia se prejudicar com o ácido sulfúrico? Mas será que 10 dias depois, se é um rio, será que está todinho lá? Não, o problema é que ele foi espalhado. E já não vai mais ter ácido sulfúrico lá. E uma hora ele vai estar um pouquinho lá no mar. Mas não é o mesmo rio. É mesmo, Renato. Eu pensava que todo dia eu jogasse uma pedra no rio, isso era só balela de filosofia. Que conversa. É realidade. O rio não fica parado. A água que está aqui é uma água que ontem estava muito longe e amanhã vai estar muito longe. Antes ela estava longe para trás, amanhã vai estar muito longe para frente, mas a água voltar não volta. Mas rapaz, pai e mãe, filho, mãe, é sempre um jeito só. É não, de novo, a foto é uma coisa parada, o filme é uma foto em movimento. A gente tem que aprender a olhar para a foto e viver bem o presente, a nossa condição atual, e olhar para o filme, entender que tudo passa. Tudo passa. Esse é o filme. A foto é dor ou alegria. Vai passar. Passa a dor, passa a alegria, né? Passa boi, passa boiado, passa tudo. É mesmo, né, Renato? Mas quanta foto eu não estou guardando dentro de mim, hein? Com mágoa, com raiva, e deixando de
ser melhor do que eu mesmo e fazer o que eu deveria fazer, porque eu estou cheio de foto do passado guardado. Quando a vida é esse filme passando. Então, quando eu vejo esse evangelho, eu não vejo nenhuma idiosincrasia, nenhuma coisa esquisita, né? Quando chegam lá e a mãe e os irmãos de Jesus chegam e ele no meio da multidão, eles querem falar com ele, achando que ele estava perturbado. Ele não entendia o papel dele naquele momento. E as pessoas dizem, lá fora está chamando tua mãe e teus irmãos. Ele diz, quem é que é minha mãe e meus irmãos? São as pessoas que cumprem a vontade de Deus, que estão comigo aqui. Então Jesus ali, ele estava vendo o filme, não estava vendo a foto. Ele estava enxergando ali uma mãe e uns irmãos que achavam que ele estava pirado, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. E assim eles não estavam cumprindo a vontade de Deus. Mas ele sabia que aquela foto ia passar, que aquela compreensão equivocada da natureza das coisas que a mãe dele e os irmãos tinham naquela hora, no começo do ministério de Jesus, era só uma foto, mas ia passar. E aí, com o tempo, eles iam assumir o lugar deles, que foi o que aconteceu. Então, naquela hora era a questão. Jesus estava vendo o filme, as coisas como elas são, em movimento. E aquelas pessoas estavam achando que tinham poder sobre ele, só porque tinha nascido ele, filho daquela mãe, irmão daqueles irmãos. Eles, não, mas é como quem diz, eles não estão entendendo ainda qual é o papel deles, ela como mãe e ele como os irmãos, no caso de ser minha mãe e serem meus irmãos, já que eu sou o Cristo. Mas essa condição também vai passar. Mas agora ela não é minha mãe, né? Nesse ponto, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, são vocês, que vocês estão vendo quem eu realmente sou. Qual é o meu papel? Aí você entende. É assim que eu vou entendendo. Realmente há muita confusão na nossa cabeça quando a gente quer olhar para as coisas só pela foto. A gente tirar uma pessoa só pelo momento. Outro dia eu falei já algumas vezes, né? Muitas vezes já, sobre o João de Deus. Renato, estupro, denúncia disso, denúncia daquilo. Essa é a foto. E aí, vamos fazer o cancelamento do João de Deus? Aí vem a pergunta: será que Deus cancela alguém? Quando o filme anda, o que existe é uma lei de causa e efeito, ação e reação. Existe que o que você faz de errado, você vai se redimir e aprender. Não tem pena de morte para Deus, porque os espíritos são imortais. Quanta gente eu não vi cancelando logo? Não era nem espírita, não, era outra coisa. Não quero, entende? Se ele errar, cancelado. Eu lembro uma vez que eu estava com um colega, né, ele era uma autoridade material e era ligado a pessoas, tinha muitos parentes que estavam presos, pistolagem, tráfico. Aí o cara chegou assim para ele, rapaz, pelo sobrenome, um sobrenome muito conhecido da criminalidade no Ceará, só que ele se tornou outra pessoa. Ele disse, rapaz, tu é primo, irmão, você quer? É, sou eu mesmo. Ele disse, meu filho, parente, a gente não escolhe, a gente escolhe amigo. Então são meus irmãos e são meus primos, sim. Eu sou isso e eles estão presos.
Mas não, como é que você vai negar, que a gente chama aqui no Ceará, negar a parte, né? É ter irmão, é ter irmão. Rapaz, você tá rico, é estudioso, e o outro ali tá papudinho ali na esquina e foi preso e não sei o que. Tá aqui, a Ana chegou nesse tanto do presídio, visitar uma pessoa querida. Se errou ou não, não acreditamos no acaso. Tem lição ali. Deus é quem sabe. Agora, dizer não é mais meu filho, não é mais meu sobrinho, é outra coisa. Uma pessoa cometeu o erro, por o erro que seja, dizer cancelado, com quem é você para cancelar ninguém, rapaz? É o que eu estou dizendo. Quem quer entender esse evangelho como se Jesus estivesse cancelando Maria e os irmãos, ele não está cancelando a mão dos irmãos, ele está dizendo que naquela hora o pensamento deles está equivocado. Eles não estão entendendo que são mãe e irmãos dele, Jesus, que ele começou um ministério que ia acabar aos 33 anos. Eles não estavam entendendo. Eles só queriam enxergar ele como um menino, filho do carpinteiro, que ia dar continuidade à carpintaria do pai, e que agora, ao invés de estar trabalhando na carpintaria, estava pregando. Você está doido? Eles não estão entendendo. Mas ele entendia, ele via à frente. Então, naquele momento, a mãe e os irmãos não estavam se portando como mãe e irmão de Cristo, que era, eles só estavam vendo o Jesus. Eles não estavam entendendo ele como o iluminado. Então, eles, naquela hora, quem é minha mãe e meus irmãos é quem está me entendendo como eu sou. E com relação a eles não estão cancelados. Que a pessoa lê às vezes o evangelho aí e acha que Jesus cancelou Maria e os irmãos. Não, é a foto. Mas Jesus sabia. O filme ia andar e Maria ia entender que ela era mãe de uma pessoa diferente. E os irmãos iam entender que eram irmãos de uma pessoa diferente, Cristo. Interessante, né? A foto é diferente do filme. E a pergunta é: será que você está preso a fotos? Ou você está compreendendo a dinâmica, o movimento da vida, o filme? Será que você acha que você só é essa vil matéria, essa mulher de 60 anos, esse homem de 70, esse garoto de 20? Ou você entende que o filme vai rodar? Será que você entende que a sua mãe, que morreu, foi o corpo e o espírito vive? Ou você está presa ao túmulo, à foto da morte? Será que você que tem traumas com pai e mãe, de alguma coisa que aconteceu no passado, tem essa foto guardada, você está com a foto? Ou você está deixando o filme rodar e ver que as coisas mudaram e que não tem volta? Você está conseguindo olhar para frente? Ou você continua preso a uma foto do passado? É a pergunta. Porque talvez, se você fechar os olhos e for lembrar de quanta gente você tem raiva, mágoa, não sei o que, é foto. E você não perdoa porque você não quer deixar o filme andar. Mas o filme já passou, já passou. Você está guardando mágoa, mas o filme já passou. Sabe a pessoa antigamente? A pessoa leva uma queda, ao menino começar a chorar, aí você diz assim: ô meu filho, passou, se a queda passou, o menino chorando, passou, já passou. Aí o menino, é mesmo, aí passou. Quem já disse assim para alguém que estava chorando? Botar a mão assim, passava assim: calma, passou. Já fizeram isso? Pois é. Às vezes, hoje que você é adulto e adulta, você pode pegar no seu peito e dizer assim: mulher, passou já. Larga essa foto. Você já passou. E não vai mais voltar. Vai voltar. Mulher, já passou. Calma. Entrega a tua vida e tuas vontades nas mãos de Deus. Deixa que Ele toma de conta.
Você pensa em vingança, tem uma parte da Bíblia que diz assim: a vingança é comigo, deixa que Deus toma de conta. É muito claro lá isso. Deus diz: a vingança é minha, não é sua. Larga essa foto, mulher. Mas a gente espírita não fala vingança, mas no texto da Bíblia diz assim: Deus diz: a vingança é minha. O Senhor diz: não te inquiete com isso, a vingança é comigo. Mas a gente não entende como vingança, a gente entende como reparação. Deus vai fazer as coisas voltarem ao lugar, vai fazer aquele que erra consertar, não vai cancelar. É por isso que eu estou falando. Eu falo e sei que incomoda quando eu falo de alguém do espiritismo que fez ou está acusado de fazer coisas absurdas. Mas eu não posso cancelar, meu amigo, porque Deus não cancela ninguém. É isso que Deus está te dizendo, mãe, pai, filho. Por pior coisa que você tenha feito na sua vida, Deus tem a lição, e antes disso Ele tem o perdão para ti. Pode ser quem for, matou, estuprou, pode ser tudo. Horrível, Renato, mas Deus não cancela ninguém. Olha para frente, abandona o teu passado, repara, ora, pede forças, pede discernimento, pede direcionamento a Deus, para que você saiba como reparar os erros que você cometeu. Se não tem como fazer fisicamente, como é que você se redime? Como é que você pede perdão? Deixa a foto andar, deixa o filme rodar. Não se mate, não se deprima, não se culpe, assuma a responsabilidade. Nós não resolvemos nada com culpa. Culpa não resolve nada. O que resolve é a gente assumir a responsabilidade. Abriu a porta, feche. Quebrou, ajeite. Derrubou, levante. Renato, mas e se eu trair a confiança do meu filho, da minha mulher? De novo, o que você não puder reparar agora, a reencarnação vai te ajudar. Se você não ajeitar agora, se você quiser, você começa a ajeitar agora, mas uma hora você vai transformar todo o ódio em amor, porque é para isso que você foi feito, para amar, receber amor, dar amor. Mas você tem que se perdoar. Já pensou? Se quando Maria e os irmãos de Jesus viram que realmente Ele era o Cristo, fossem se afastar dele com vergonha dele, porque eles cometeram um erro de julgamento. A família não aceitava que Cristo era o Cristo. A família não aceitava que o Jesus de Nazaré era esse que tem essa missão que a gente conhece. Não aceitava. Quantas vezes você tem um filho ou uma filha e você quer forçar que ele siga a profissão que você quer? E às vezes ele não vai e vai fazer outra coisa. E dá certo. Naquela época você não entendia que ele tinha outra função. Ele não sabia por que ele queria ir para outro lugar. Eu lembro da história do Zé Ramalho. Quem conhece Zé Ramalho? Órfão de pai, criado pelo avô Raimundo. Estudioso, morando no interior velho da Paraíba, brabo, estudando em escola pública, tocando na bandinha da escola. Passou no vestibular para a faculdade pública, que era o que tinha naquela época, para a capital, para fazer medicina. Já pensou na cabeça do cearense, um menino
pobre do interior, bravo, passar para fazer medicina. Alegria ou tristeza para a família? Alegria, né? Aí quando o menino passou para a medicina, começou a fazer e disse assim: vovô, agora eu não vou mais fazer medicina não, eu vou abandonar e não vou mais fazer faculdade não, eu vou ser cantor. E aí, alegria ou tristeza? Pois é. Mas é o Zé Ramalho. Naquela época, será que a família aceitou? Será que não foi doloroso para ele? Mas hoje, será que a família tem vergonha de ser a família do Zé Ramalho? Não é não? Naquela época, será que se ele mantivesse a foto com ódio da família, porque ele disse que ele ia ser doido, talvez, provavelmente? Será que ele guardasse essa foto? Olha aí, ó, passar na cara de vocês, ó. Ganhei mais do que se eu fosse médico. Fiquei mais famoso do que se eu fosse médico. Aí, abestado. Não. Você não vê isso. É só entender. Não, acho que o pessoal não está entendendo. Meu caminho é outro. Nesse momento eles não estão entendendo. Mas o filme vai andar. E andou, né? É interessante, né? Quando a gente olha para o Evangelho, diz assim: uma parte que Jesus, no momento da vida de Cristo, que ele era Jesus, o filho do carpinteiro, e que a multidão está começando a seguir ele está começando a ajudar as pessoas, a mãe e os irmãos, ele volta para a cidade, chega na cidadezinha dela, bem pequenininha, até hoje, Nazaré, bem miudinho. Eu não conheci. E chega lá e o pessoal diz: ó, o doido está fazendo vergonha a nós ali, ó, dizendo que é o Cristo, o Jesus, nosso filho, o carpinteiro, está dizendo que é o Cristo. Os vizinhos chegaram e disseram: ó, ele está doido. Vão lá tirar aquele doido de lá, que ele está fazendo vergonha a vocês. Não é assim que se passa as coisas? Eles chegaram lá, quando quisia pegar ele estava no meio de uma multidão, não dava para entrar. Aí disseram: ei, chama aí o Jesus. Quem é que quer falar com ele? Todo mundo aqui quer falar. Por que vocês são diferentes? É a mãe e os irmãos querem falar com ele. Falar porque disseram para eles que ele tinha perdido o espírito, que ele estava doido. E ele já sabia. Ele só fez dizer: não, quem é minha mãe e meus irmãos, nessa foto, né? São vocês que sabem quem eu sou. Ele não está cancelando Maria nem os irmãos. Ele está só dizendo que o filme vai andar. Naquela hora, eles não entendem que o papel dele é outro. Por isso eu não consigo ver nenhuma contradição. Eu não vejo Jesus cancelando a mãe ou os irmãos que não entendiam quem ele era naquele momento. Tanto que no correr da história, ele conviveu com a mãe e os irmãos bem. Quando ela entendeu que o jogo era aquele, ela acompanhou ele até o Calvário, como a mãe do Cristo, além de ser a mãe de Jesus. O nome dele é Jesus de Nazaré. Cristo quer dizer iluminado, é outra coisa. Aí ela entendeu, né? Ela entendeu. Eu acho que quando a gente fala do Zé Ramalho, a gente entendeu, né? A gente entendeu. Para quem gosta da arte, o Zé Ramalho diz assim: poxa, que bom que o Zé Ramalho não foi ser médico. Porque a gente gosta. E quanta gente hoje não diz assim: que bom que Jesus foi ser Cristo e não foi ser o carpinteiro que ia tomar de conta da carpintaria de José. Mas como ele não compreendia o direito, o que o pai queria? Que o filho assumisse o lugar dele na empresa, né? Quanta gente hoje não se beneficia por Jesus ter deixado de ser o carpinteiro e ter virado o Cristo, e tá aqui a gente conversando sobre ele, imaginando se a cara dele é essa ou não. Se
se ele era branco, se ele era moreno, se era negro, não é isso? Então aí, mas se ele tivesse sido o filho do carpinteiro, vocês sabiam quem ele era? Não. Então é assim. Ah, então Jesus acertou. Nem foi cancelado pelos parentes, nem cancelou eles. João de Deus errou. Se errou, mesma coisa, vai responder. Mas não pode ser cancelado. Ninguém pode ser cancelado. Aí nós estamos negando a nossa possibilidade. Quantas vezes dentro da gente a gente não quer cancelar todo mundo que está no presídio ou que está cometendo crimes agora? A gente quer que mate, só resolve se matar. Quantas vezes esse pensamento não vem na cabeça da gente? Quem já teve esse pensamento? Ninguém? Só eu? Que a gente quer que pegue o bandido e mate, só resolve matando. Quem já pensou assim? Eu já pensei muitas vezes. Quando eu vejo, às vezes eu estou pensando isso. Ah, o fulano está levando um tiro. Só, oh, meu Deus, porque não morreu? Acontece. Recaída emocional. É incompreensão de vida. É querer cancelar o que a gente não gosta. Mas Deus acolhe todo mundo, porque Ele sabe que aquilo ali é só uma foto. Mas o filme a foto vai rodar. Ele diz, esse diminuir vai mudar. Esse drogadicto aí vai entrar até o fundo do poço, mas uma hora, seja agora ou daqui a 1000 anos, ele vai ser um menino. E Deus vai estar dizendo o quê? Eu vou estar para ele desde o primeiro dia até o milésimo. E continua. Na hora que ele quiser e abrir os braços, ele vai ver com o meu braço, como Pai, como Deus, já vai estar aberto para ele. Deus não cancela ninguém. Não cancela. Por isso que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente misericordioso. Acontece. A mesma coisa, esse ódio que a gente está, vai passar. Que bom, né? Que a gente não está todo mundo aqui cheio de arma na mão, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Porque senão a gente ia fazer cada atrocidade, depois se arrepender. Lembrei agora, eu vendo uma companheira que tem filhas, né? E eu lembro que quando eu tinha uns 13 anos, havia uma compreensão nos anos 80 muito diferente sobre sexualidade das meninas, né? Eu me lembro ainda quando começaram a vender preservativo, a pessoa tinha muita vergonha de pedir um preservativo na farmácia. E eu me lembrei de uma história, né, de uma menina que morava lá no bairro, que ela tinha uns 13 anos e ela engravidou. Primeiros relacionamentos, e parece que a mãe dela ajeitou para ela abortar. E eu me lembro de chegar na casa lá, lotado, né? Fez o procedimento, como é proibido, e alguma coisa clandestina, e ela teve uma hemorragia e morreu. E era lotado, né? Eu lembro de chegar na casa e ver pequenininha, uma multidão de meninos, tudo 13, 14 anos, para ver a menina de 13 anos sendo velada. Eu lembro que cheguei, estava de branco, ainda, não sei como, mas ainda, acho que a hemorragia não tinha sido ainda mesmo, não ficou tão contido, não sei como aquilo, ainda tinha mancha de sangue na saia. Quanta gente ainda faz, né? Naquele tempo, como era comum, né? E aí o filme andou, né? Mas se ela tivesse visto aquela menina que o filme ia andar, não, minha filha, você não está perdida não, vamos à frente, né? Mas quis resolver da forma inadequada, a menina morreu. Imagina isso aí na cabeça da mãe depois. Todo mundo sabendo que foi a mãe que foi ajeitar para ela praticar um aborto.
Se eu lembro, imagina quem é da casa dela e o bairro todo culpando. Aí de novo, né? Graças a Deus que a foto anda e o filme vai, né? Agora, se a pessoa vai deixar a foto andar ou não, é com ela. Por isso, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no teu olhar. Todo o universo se formou ao teu teologia pra explicar o inimigo pra disfarçar. Pode alguém iluminar? Sei que há um Deus pra me guardar.
mim.